importante. E o tema da mensagem hoje é ativando a minha fé, né? Fala para o irmão, Deus quer ativar a tua fé. Amém, queridos? Vamos ler no livro de Judas, versículo 3. É um livro menor, talvez o menor livro da Bíblia. Judas, no versículo 3. Eu queria que você acompanhasse aqui na frente. Pode colocar, se der para inverter para a NVI, Guto, na NVI. Também apagar a luz aqui. Amém. Judas, versículo 3. Diz assim: amados, enquanto... Você vai mudar? Vai dar para mudar? Tudo bem. Isso. Amados, embora estivesse ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé, de uma vez por todas, confiada aos santos. Vamos orar, queridos. Pai amado, nós queremos nessa hora consagrar este momento da palavra, pedir que Tu possas ministrar ao coração de cada pessoa que está aqui, Senhor. Usa a minha vida como instrumento nas Tuas mãos, e que os ouvidos do Teu povo estejam abertos para ouvir, para entender e para praticar a Tua palavra, Senhor. Nós pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo continue agindo neste lugar, neste momento. É o que eu Te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, esse texto fala de dois termos ou dois aspectos fundamentais da vida cristã, ou da jornada cristã. Nós vemos aqui o termo, pode deixar aqui, Guto, o termo salvação, né? Aqui Judas, eu quero que você entenda que esse Judas não é o Judas que traiu Jesus, né? É outro Judas, um dos apóstolos, mas não é aquele que traiu Jesus. E aqui Judas, ele diz o seguinte: olha, eu estava ansioso para escrever acerca da salvação, mas eu senti que era necessário, né, insistir que vocês batalhassem pela fé. Então nós temos dois termos aqui: salvação e fé. Fala comigo: salvação e fé. Quando a palavra fala sobre salvação, está falando da porta de entrada. Não existe vida cristã sem que nós passemos primeiro por essa porta, a porta da salvação, que é Jesus Cristo. Essa porta, ela fala sobre o quê? Sobre a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus. Como diz lá em Efésios capítulo 3, do amor dele que ultrapassa, que excede todo entendimento do ser humano. Na verdade, a salvação é onde tudo começa, né? Ninguém se torna filho de Deus, ninguém se torna habilitado a experimentar as promessas de Deus, ninguém se torna habilitado, ou ninguém se torna em condições de herdar a vida eterna. Pode ser a melhor pessoa do mundo, sem que primeiro passe pela porta da salvação. Mas existe uma segunda palavra nesse texto, que é a palavra fé. Talvez sejam as duas letras mais ouvidas no meio das igrejas, ou como palavra de Deus, né? E aqui a palavra fé, querido, ela tem um sentido. Quando você lê todo o texto de Judas, ela fala sobre o evangelho como um todo, porque na verdade estavam corrompendo a doutrina, que é chamado também a fé. Então aqui a Judas chama atenção: vocês têm que batalhar para que esta palavra ela não seja corrompida, para que o evangelho de Cristo não seja misturado, não seja comprometido com os falsos ensinos, com os falsos profetas, com os falsos pastores. Mas a palavra fé aqui também fala sobre o princípio de fé. Interessante a Bíblia, a mensagem, que a segunda parte desse texto a gente lê da seguinte forma: lutem de todo o coração pela fé que nos foi confiada, como um dom a ser guardado e cultivado. Então ele fala aqui, né, nessa tradução diz assim, a fé como um dom a ser o quê? Guardado e cultivado. E é exatamente esse aspecto que eu quero abordar nessa manhã. Não dá para abordar o aspecto fé sem que você tenha passado pela porta da salvação. Mas se você passou pela porta da salvação, que é Jesus Cristo, então aí sim, você tem que entender
o que significa caminhar, viver a vida cristã. E não há como viver sem essa palavra, sem esse princípio, que é o princípio da fé. Na verdade, a fé, ela também, nós usamos a fé também para entrar pela porta da salvação. Nós não vamos ler todos os textos, mas Efésios 2, versículo 8, diz o seguinte: vocês são salvos pela graça por meio do quê? Da fé, né? E isso não vem de vocês, mas é dom de Deus, não por obras, para ninguém se glorie. Mas nós temos também, falando sobre fé, que entender que caminhar e viver em vitórias na vida cristã e permitir que nós alcancemos os propósitos de Deus também é através da fé. 1 João capítulo 5, versículo 4, a palavra de Deus nos diz: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo. O que é? A nossa fé. 2 Coríntios 5, versículo 7, também diz o seguinte: porque vivemos, porque por fé, e não por aquilo que nós vemos. Então, resumindo aquilo que eu falei nessa introdução, querido, né, essa questão da fé, né, a fé é aquilo que nos introduz no reino de Deus através da porta da salvação. Mas a fé, ela também nos mantém no reino de Deus como aqueles que vão caminhar a jornada e a vida cristã, e nessa jornada vão poder obter vitória em todas as demandas da sua vida. Além disso, a fé também é aquilo que vai nos impulsionar a atingir o alvo que Deus tem para as nossas vidas. Quantos querem atingir o alvo que Deus tem para a tua vida? Amados, sem fé você nunca vai conseguir atingir, querido. Porque a única forma de você caminhar, de você avançar, mesmo não enxergando na hora a realização do que Deus tem para a tua vida, é através do quê? Da fé. Por isso Paulo, em 2 Timóteo capítulo 4, ele disse uma das suas quase últimas palavras: combati o bom combate. O que vem depois? Terminei a corrida, ou terminei a carreira e guardei a fé. Na Bíblia Mensagem, esse mesmo texto diz o seguinte: eu tenho corrido com esforço até o fim, conservando a fé. Olha só o que ele diz: conservando a fé por todo o caminho. Fala, teu irmão, fala: a fé, ela te permite entrar pela porta, e é o que vai te conservar no caminho, na jornada cristã. Então a fé, querido, é algo que tem que estar presente nas nossas vidas sempre. Não há como você avançar 1 milímetro na vida cristã sem fé. Há pelo menos 4 textos na Bíblia que falam sobre que o justo viverá pela fé. Se você está anotando, nós não vamos abrir, mas está lá em Abacuque 2,4. Depois Romanos 1, versículo 17. Gálatas 3, versículo 11. E Hebreus capítulo 10, versículo 38. Pelo menos 4 vezes na Bíblia. Eu vou falar de novo. Abacuque 2, versículo 4. Romanos capítulo 1, versículo 17. Gálatas 3, versículo 11. E Hebreus capítulo 10, versículo 38. Todas estas passagens falam a mesma coisa: o justo viverá, caminhará, avançará pela fé. Agora, o que significa fé? Quando a gente fala de fé, vem logo uma palavra ou um versículo na Bíblia que é um versículo conceito, um versículo que define a fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1 e versículo 2 diz o seguinte: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Interessante que no versículo 2 também diz o seguinte: pois foi por meio dela o que, querido? Da fé, né? Que os antigos receberam bom testemunho. Ou seja, a fé é a chave, querido, para nós entrarmos pela porta que é Jesus, mas é a chave para caminharmos toda caminhada, toda jornada cristã. O que significa fé? Fé significa acreditar.
Fé significa confiar, mas quando fala confiar, nós estamos falando confiar em Deus, não apenas quando o vento está ao nosso favor, mas acreditar e confiar quando nós não vemos uma luz no fim do túnel. Confiar e acreditar quando nós não estamos sentindo que as coisas vão bem. Confiar e acreditar quando as coisas ao nosso redor estão conspirando contra os propósitos de Deus nas nossas vidas. Essa passagem de Hebreus 11 nos mostra que a fé é a convicção de que o que não é, virá a ser, quando Deus disser que será. Entendeu ou não? Fala assim: o que não é, virá a ser, quando Deus diz que será. Quantos estão entendendo? Né? Fé é isso, querido. Ele não é ainda, mas vai ser. Quando Deus disser, é agora. A nossa parte é o quê? Confiar, é acreditar. Tem um cântico que a gente canta bastante aqui, né? Quando tudo diz que não, ou seja, tudo ao meu redor está conspirando contra, a tua voz me encoraja a prosseguir. É Deus lançando fé no nosso coração, querido. Ele gera confiança. E quando você se apega nessa fé, nessa confiança, nessa esperança, você consegue caminhar, você consegue avançar. Eu peguei uma outra definição de fé. Eu deveria ter anotado aqui, mas agora foi, eu não quis, por causa do tempo, eu não queria demorar muito. Mas uma outra definição de fé é o seguinte: fé é a convicção estabelecida em relação a coisas que não são vistas, e a expectativa estabelecida de uma recompensa futura. Eu vou repetir: fé é uma convicção, fala comigo, convicção. Aí continua: estabelecida em relação a coisas que não são vistas, e a expectativa, fala comigo, expectativa, né? Estabelecida de uma recompensa futura. Ou seja, você tem uma convicção, mesmo que você não está vendo aquilo que tem que acontecer na tua vida acontecendo, mas você tem a confiança de que vai acontecer, e por isso você tem o que? A expectativa, né? De que, de fato, se você permanecer acreditando, confiando, a recompensa virá sobre a tua vida. Isso é fé, querido. Por isso nós precisamos de fé na nossa caminhada cristã. Agora, se a fé é tão fundamental, vamos falar sério, porque a gente muitas vezes tem dificuldade de andar por fé. Porque a gente muitas vezes tem dificuldade, e não só dificuldade, muitos até deixam, alguns muitas vezes andam meio cambaleando. Um dia tem fé, outro dia sem fé. Um dia é uma fé mais, outro dia é uma fé menos, né? E assim vai. A gente muitas vezes vai meio de altos e baixos, ao sabor das circunstâncias, ao sabor daquilo que envolve as nossas vidas, e a gente fica dependendo do que a gente passa para determinar o que é o nível da nossa fé. Interessante quando você vai na Bíblia e vê os discípulos andando com Jesus. Em vários momentos eles foram muito corajosos, né? Estavam com Jesus. E aí quando Jesus mandava, mesmo que eles contestavam muitas vezes, né, distribuir o pão, repartir entre as pessoas, eles distribuíam, repartiam. Nós vemos em Lucas 10, como nós falamos nas casas de paz, Jesus enviou não apenas os 12, mas 70, e eles foram lá, expulsaram demônios, e viram que o poder de Deus estava sobre eles. Mas em determinadas situações, eles viam que muitas vezes a fé deles era... E eles chegaram para Jesus falar o quê? Jesus, aumenta a nossa fé. A gente muitas vezes é assim, querido. A gente muitas vezes caminha, e quando as coisas estão bem, a gente vai em frente. Mas quando a gente tem alguns desafios, né? E Deus tem colocado desafios para essa casa, né? Nós muitas vezes cambaleamos. É por isso que esse texto de Judas fala o quê? Nós temos que batalhar pela nossa fé. O que significa batalhar por algo? O que significa batalhar? Para você, a batalha significa o quê? Briga, né? Lutar por algo que você sabe que é importante. Contender significa ter atitude.
Por isso que João Batista, interessante que em um texto, quando ele estava ministrando, ele falava assim: olha, o reino de Deus, porque eu pergunto para você, querido, salvação, existe alguma cobrança para alguma pessoa ser salva ou não? Alguma? Tem que pagar alguma coisa? Tem que esforçar para alguma coisa para a pessoa ser salva? O que a pessoa precisa fazer para ter acesso à salvação em Cristo Jesus? Crer no coração, confessar com a boca. Independente se for uma pessoa, se foi o pior pecador do mundo, Jesus perdoa. E ele, a partir daquele momento, se for uma entrega sincera, o seu nome passa a ser escrito no livro da vida. Mas a partir daí, não há nada mais de graça. Por isso que João Batista, ele pregava o seguinte: o reino de Deus, né, é tomado por esforço, e todos os que se esforçam se apoderam desse reino. Batalha, luta, atitude. E na verdade essa atitude tem a ver com o que, querido? Com fé, com sabermos caminhar com as demandas que nós enfrentamos, né? Segundo a palavra de Deus estabelecida e arraigada nos nossos corações. Nas nossas células esse mês eu passei os estudos, e exatamente o título da mensagem era Vencendo os Inimigos da Nossa Fé. E eu coloquei duas coisas naqueles estudos. Primeiro, né, quando nós falamos da célula, o primeiro inimigo que nós temos que vencer qual é? A nossa mente. Temos que transformar a nossa mente, porque a nossa mente muitas vezes é condicionada, né, a pensar de uma forma natural. E quando você pensa de uma forma natural, você não consegue pensar de uma forma espiritual. E o homem natural não entende as coisas de Deus. Então nós temos que transformar, segundo o que, querido? Romanos 12:2 fala o quê? Transformai-vos, segundo transformai a vossa mente, né? Renovai a vossa mente, para que vocês possam o quê? Experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Transformar através do quê? Da própria palavra de Deus. E a segunda coisa, falamos sobre vencer a incredulidade. E nessa manhã eu quero colocar alguns outros inimigos que nós temos que vencer nessa batalha pela fé, né? Como é que nós podemos viver em fé? Como é que nós podemos caminhar em fé? Como é que nós podemos, nas situações que nós enfrentamos no nosso dia a dia, realmente vemos a fé ativa nas nossas vidas, nas nossas atitudes, naquilo que nós falamos, naquilo que nós fazemos? E o primeiro inimigo que eu acho que nós temos que vencer, amados, para que a fé ela possa crescer nos nossos corações, é autoconfiança. Fala comigo, autoconfiança. O que é autoconfiança? A palavra por si só se traduz, né? É você confiar em você mesmo. É você achar que quem vai dar conta de fazer as coisas é você, é o teu braço, é a tua capacidade. Hoje, quando nós iniciamos aqui, o Fernando orou um versículo bem interessante, de Hebreus 12:2. Jesus, ele é o que? O autor, fala comigo, autor e consumador da nossa fé. O que significa que ele é o autor e consumador? Autor é alguém o quê? Que faz, é onde origina a fé. E consumador é aquele que o quê? Finaliza. Ou seja, ele começa, ele mantém e ele termina. Quantos estão entendendo? Muitas vezes a gente tenta fazer as coisas no nosso braço, querido. Se eu pergunto para você, né, vamos dar um exemplo bíblico aqui. Quem que era um sabe-tudo na Bíblia? Quando eu falo assim, eu pergunto para você, me fala um sabe-tudo na Bíblia. Tá, mas esse era um sabe-tudo que sabia depender de Deus, né? Qual que era um outro sabe-tudo? Pedro. É por isso que tem aquela musiquinha que a gente fala, para Pedro, Pedro para, né? Porque Pedro, ele muitas vezes faz bobagem, né? Mas Pedro é aquele sabe tudo. Eu já preguei esses tempos atrás sobre aquela passagem quando Jesus ele está para ser crucificado. E aí ele chama, ele está junto com os discípulos. Mas é interessante que ele olha para Pedro. Em Lucas 22, versículo 31 e 32, vamos ler. Lucas 22, 31 e 32. Interessante, querido, presta atenção nos detalhes desse texto.
Jesus vira para Simão e diz assim: Simão, Simão, Satanás pediu o que? Vocês. Vocês é plural. Está falando para quem, querido? Para todos os discípulos. Então era para Pedro e o restante. E aí ele continua dizendo: para peneirá-los como trigo. Aí ele continua no versículo 32: mas eu orei por quem? Você. Estava falando para quem? Ou seja, olha, vocês todos vão ser testados. Mas Pedrão, eu estou orando por você, cara. Por que Jesus falou assim com Pedro? É como se ele estivesse dizendo: olha, todos vocês vão ser testados. Mas sabe quem que me preocupa mais mesmo nesse negócio aqui? É você, cara. Porque você é um cabeça dura. Você fala quando não deve. Você se adianta quando você devia ouvir. Você muitas vezes tenta fazer as coisas no teu próprio braço. Você é muito impulsivo. Todos vocês vão passar por lutas. Todos vocês vão passar por provas. Satanás vai tentar destruir todos vocês. Mas Pedro, você é aquele que me preocupa mais. E sabe qual que é a minha preocupação, Pedro? Para que a sua fé não desfaleça. Interessante, tem tantas lições nesse texto, querido. Primeiro que Jesus, Ele é o nosso intercessor. Quantos podem assim agradecer porque Ele intercede por nós, querido? Pedro, eu vou interceder por você. Olha que coisa tremenda, querido. Eu estou orando por você diante de Deus, para que a tua fé não desfaleça. E quando Ele ora para Pedro, qual que é a oração de Jesus? Pedro, eu vou orar para que, olha, a partir de agora você tenha um ministério frutífero, para que você possa ter o melhor carro, a melhor casa, para que você seja alguém, sabe, famoso. Foi isso que Jesus orou, querido. Qual que foi a oração de Jesus? Que a sua fé... Sabe qual que é a coisa que Deus mais tem interesse nas nossas vidas? Não é que a gente possa ter coisas, naturalmente falando, boas, mas é que a nossa fé nunca desfaleça. É que a nossa fé sempre seja algo assim, firme. Queridos, tem pessoas aqui que estão passando por lutas. Lutas de enfermidade, lutas financeiras. Tem pessoas aqui que estão sendo assim, muitas vezes pressionadas. Estão sendo muitas vezes assim, estão enfrentando guerra espiritual. O que sustenta a gente num momento como esse? O ministério que a gente tem? Quantos estavam aqui domingo à noite, semana passada? Não sei quantos de vocês lembram, pastor Kellner confessando aqui à frente. É um homem de Deus, uma igreja abençoada, um povo abençoado. Mas sabe o que ele disse aqui? Que há uns 2, 3 meses atrás ele quase desistiu. 6 meses. Porque começou a vir um ataque, um desânimo, uma coisa querendo assim tirar a paz. Você sabe que a gente enfrenta guerras, querido? Independente se você é pastor, se você é líder de célula, se você sabe que todos nós enfrentamos momentos de luta. E sabe o que sustenta a gente nessa hora? Depender de Deus. É a fé que não desfalece nele. É a fé que é firmada nele, querido. Não é autoconfiança, eu posso, eu faço, aconteço, eu dou conta. Não é isso que vai nos manter em pé, querido. Por isso que nós temos que batalhar por essa fé. E a batalha, sabe o que é? É contra a nossa autoconfiança. Porque quando a gente começa a achar que nós é que podemos, que nós é que fazemos, esse é o caminho da queda. Provérbios diz: o orgulho precede a queda. Quando a gente acha que a gente pode. Você não pode nada, eu não posso nada, querido. Ninguém pode nada. Cristo em vós, a esperança da glória. Paulo disse: o teu poder, aliás, Deus disse para Paulo: o meu poder é que se aperfeiçoa na tua fraqueza.
Pedro, estou orando para que a tua fé não desfaleça. Em quem que você confia, querido? Em quem que você tem baseado a tua caminhada cristã? Muitas vezes quando a gente começa a ter momentos bons, esse é o maior perigo, sabia? Eu preguei ano passado sobre enfrentando os dias da dificuldade, mas eu me lembro que eu preguei também como a gente enfrentar o dia da abundância. Sabia que muitas vezes é mais difícil você enfrentar o dia da abundância do que da dificuldade? Porque quando você tem tudo, você acha que você não precisa de mais nada, inclusive de Deus. E é aí que começa o processo da queda. É aí que o diabo começa a agir para derrubar as nossas vidas. Quantos querem vencer esse inimigo aqui, querido? Sabe, a tua confiança está no Senhor Jesus. A tua confiança está na palavra de Deus sobre a tua vida. Fé em Deus e a fé de Deus, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Uma segunda coisa, um segundo inimigo que nós temos que vencer, né? Um segundo inimigo da nossa fé, sabe o que é? É o desconhecimento, ou desconhecermos como a fé bíblica opera nas nossas vidas. Deixa eu explicar isso para você, porque quando a gente fala de fé, normalmente você pensa, e a própria definição traz isso, que a fé, e a gente é ensinado isso, que é apenas aquela fé que nos leva a obter uma bênção que eu não tinha, a alcançar um milagre, uma promessa que eu não tinha, a sair de um problema e ir para a bênção. Mas deixa eu dizer algo para você. Muitas vezes a fé vai nos levar da bênção para o problema. Sabia? Você lembra de Daniel? Daniel, um homem de Deus que estava lá na terra estava numa outra terra, né? Ele foi levado como exilado e se tornou o primeiro-ministro naquela terra. Deus deu favor para Daniel. Daniel não se contaminou com as iguarias do rei. Daniel, ele foi firme nas suas convicções e nas suas decisões, mas ele tinha algo que o mantinha naquele lugar: a fé em Deus. E a palavra de Deus diz que ele orava todos os dias, 3 vezes ao dia. O que você acha que mantinha o Daniel que levou Daniel àquela posição? Foi a dependência de Deus, foi a fé em Deus. Quando ele chega lá, para aqueles oficiais, fala: nós não vamos comer nada das iguarias do rei, vamos comer só vegetal, né? Nada que seja assim, não é saboroso, como é que era o nome? Que seja agradável, eu não me lembro agora o termo que foi usado. Mas eles decidiram não se contaminar com as iguarias do rei. E aquilo foi uma atitude de fé, querido. Imagina você ficar 10 dias à base de chuchu e cenoura, e o outro vai comer só picanha, arroz, feijão, né? Eu acho que no final dos 10 dias, vamos falar sério, gente, né? Naturalmente falando, o que está comendo só vegetal vai estar meio fraquinho, não é verdade? Agora lá eles estavam confiando em Deus. Aquela decisão era uma decisão espiritual, natural, mas que significava tinha uma questão espiritual. Deus fortaleceu e diz que depois dos 10 dias se tornaram mais fortes, mais sábios do que todos. E Deus foi promovendo, foi abençoando Davi. Só que quando ele chega no topo, o que acontece? Quando Daniel chega no topo, o que acontece? Ele estava sendo primeiro-ministro e tinham vários subordinados a ele, que começaram a ficar com inveja. Vamos ter que arrumar um jeito de destruir esse Daniel. E aí eles vão para o rei e armam uma situação. Falam: olha, rei, vamos fazer o seguinte, para encher a bola do rei, nós solta um decreto que nos próximos 30 dias, qualquer pessoa nesse reino que orar para outro Deus que não seja tu, seja jogado na cova dos leões. Na hora o rei ergueu o egozinho dele, né? Foi lá e assinou o decreto. Daqui a pouco aquele decreto sai para todo o reino, inclusive para Daniel. E quando Daniel lê aquele decreto, o que ele faz? Vai orar. Janela aberta ainda, gente, né? Janela aberta. Daniel versículo 6, versículo 10.
Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia se ajoelhava e orava, agradecendo a Deus como costumava fazer. Quem quer ter uma fé bíblica aqui, querido? Saber que a fé muitas vezes vai te tirar de um lugar de bênção para um lugar de luta. Você tem que entender, porque senão você vai nessa hora desistir da coisa. Ah, Deus, eu não sabia que eu ia enfrentar uma situação. Às vezes defender a fé, andar por fé, andar na palavra, vai significar, amados, você sair de um lugar de destaque, um lugar de reconhecimento, direto para a cova dos leões. Por isso que a gente tem que entender a palavra. É por isso que muitos se perdem no meio do caminho. Porque tem gente que acha que a vida cristã é só da cova para a bênção, e não da bênção para a cova. E aí quando a cova chega, a gente questiona Deus, a gente questiona a igreja, a gente questiona tudo, querido. A fé bíblica é uma fé bíblica que pode te levar, sim, muitas vezes, para a cova. Mas essa fé que vai me manter na cova também, amém, querido? Né? Quantos creem que se Deus permite que eu vá para a cova, o mesmo Deus vai me sustentar naquela cova? Daniel é lançado naquela cova, e ele foi, na verdade, a contragosto. O próprio rei que soltou o decreto era amigo de Daniel, mas ele não podia revogar aquele decreto. Ele teve que mandar Daniel para a cova, mas quando Daniel chegou ali, ele deu uma palavra para Daniel. No versículo 16 de Daniel 6, Daniel 6,16, olha aqui que aquele rei diz para Daniel: então o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando você permanece com a tua fé, e ela muitas vezes te leva a um momento de luta, porque você está permanecendo com o teu coração voltado para Deus, pode ter certeza, amados, o mesmo Deus que permitiu você chegar lá, vai te livrar da cova dos leões. Você conhece o resultado. A noite inteira não aconteceu nada. Dia seguinte, o rei chama Daniel, Daniel responde, rapidamente Daniel é tirado daquele lugar, e daqui a pouco o rei fala: lança todos os acusadores e as suas famílias dentro da cova. Diz que antes de chegar embaixo, os leões pegaram aquelas pessoas que foram lançadas e esmigalharam os ossos deles. Amados, quantos realmente entendem que estar do lado de Deus vale a pena, querido? Sabe, quando você tem essa fé que na verdade não confia no teu braço, essa fé que muitas vezes está até disposto a sair da bênção, a sair de um lugar de prosperidade, naturalmente falando, e passar por situações difíceis, porque você está andando com o Senhor, pode ter certeza, essa fé vai te levar ao lugar que Deus quer, amados. Muitas vezes pode te levar a um momento de luta, mas vai te levar a um lugar de prosperidade, de favor de Deus. É o que aconteceu com Daniel. Essa é a fé bíblica. Por isso que a gente tem que batalhar pela fé, porque fazer isso que Daniel fez não é fácil, querido. Não é fácil você manter a fé quando você pode, por causa da tua fé, ser levado a um lugar, a cova dos leões. Mas é o que Deus espera das nossas vidas. Amém? É o que Deus espera de nós. Tem tantos exemplos. Abraão, quando levou Isaac, enfim, tantas coisas que a gente poderia falar. Mas eu quero dar um terceiro ponto. Eu quero já ir terminando essa ministração. Daniel, podia vir, queria que você tocasse aquele cântico que você tocou hoje, quando a mãe estava orando. O terceiro inimigo que muitas vezes se levanta é a nossa alma. Quem tem alma aqui, querido? Hã? Os outros estão mortos, o que aconteceu, né? Deixa eu perguntar de novo, vou te dar uma chance. Quem tem alma aqui, né? Amém. A palavra diz que você é espírito, alma e corpo, né? Você é um ser triuno lá. Então você tem esse corpo que está aí, né? O teu espírito foi redimido, e você tem a tua alma, que é o lugar onde você tem as tuas vontades, os sentimentos. Amém? Né? Então, sabe qual é o problema muitas vezes, querido, da gente poder exercer a fé no Senhor? É a nossa alma.
Porque na verdade a gente muitas vezes se move em Deus através de sentimentos. Se eu estou sentindo, eu vou. Se eu estou sentindo, eu faço. Se acontecer um arrepio, aí sim é porque Deus está agindo. Se eu sentir um calor no meu corpo, então é porque Deus está aqui. Nem sempre vai acontecer isso, amados. Nem sempre a gente vai ter sensações no nosso corpo para Deus provar que Ele é Deus e que está junto com você. Você sabe a única coisa que deve sustentar as nossas vidas? Palavra de Deus. O que a palavra de Deus disse ao teu respeito, o que profetas declararam sobre a tua vida, que foram palavras confirmadas, é aquilo que você tem que se apegar, é na palavra de Deus, e não naquilo que a tua alma está sentindo. Porque fala sério, tem dias que a nossa alma não quer nada, a gente está querendo se enterrar a cabeça debaixo da terra igual um avestruz e ficar escondido. Tem horas, amados, que a nossa alma pede, sabe, ela está deprimida. Tem horas que a nossa alma, ela precisa de um carinho, precisa de, enfim, a nossa alma é tão necessitada de sensações, de sentimentos. Mas você tem que entender nessa manhã, querido, que a fé que nos leva a avançar na vida cristã não pode depender da alma, não pode depender de sentimentos, não pode depender de arrepio, tem que depender da palavra de Deus sobre as nossas vidas. Eu quero dizer para você, Deus tem uma palavra para você, querido, é uma palavra de bênção. E talvez você está numa fase onde você não está sentindo, não estou sentindo nada, né? A questão não é sentir, a questão é convicção, querido. Convicção de que você serve um Deus que é poderoso, que cuida da tua vida, que tem propósitos sobre a tua vida, sobre a tua casa, e esse Deus nunca vai falhar nos seus propósitos. Deus não é homem para mentir. Aquilo que Ele declarou, Ele vai realizar na tua vida em nome de Jesus, independente se você está sentindo ou não. Eu sei, amado, que muitas vezes, eu falei há pouco do pastor Kelner, muitas vezes vem aquela coisa assim, vem uma depressão, vem um sentimento, e a gente precisa de pessoas, precisa do corpo de Cristo. Mas muitas vezes você não tem pessoas, muitas vezes você não tem acesso naquele momento. O que você vai fazer? Palavra de Deus, amados. Você vai orar, vai dizer: Senhor, eu dependo de Ti nessa hora, eu dependo da Tua palavra. Às vezes a gente tem que dar ordem para a nossa alma. Salmo 42, versículo 5. Olha o que Davi, o texto de Davi, amados, é interessante isso, porque Davi era um salmista que normalmente ele salmodiava a Deus. Deus, Tu és o meu refúgio, Tu és a minha fortaleza. Senhor, cria em mim um coração puro, cria em mim um coração reto. Mas nesse texto, sabe o que Davi faz? Ao invés dele orar para Deus, ele pega a boca dele e vira para onde? Para a sua alma. Olha o que ele diz: por que está assim tão triste a minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador. Põe a mão no seu coração. Fala assim: por que você está perturbado, alma? Fala assim: alma, sentimento. Eu quero dizer uma coisa para você: põe a sua esperança em Deus. Alma, eu digo para você, você vai se levantar, e ao invés de ficar deprimida, você vai louvar o Senhor, porque Ele está cuidando de você. Ele é o teu Salvador, Ele é o teu resgatador, e Ele está com você, em nome de Jesus. Quantos estão entendendo, querido? Quantos estão entendendo? É isso. Não viver pela alma. É isso, amados. Sabe, muitas vezes é uma batalha com a nossa alma, mas nós temos que muitas vezes dar uma ordem para ela.
Às vezes a gente tem que ir no médico, às vezes tem que ter um aconselhamento, às vezes você precisa de alguém para poder te ajudar. Mas deixa eu dizer algo para você, muitas vezes, eu quero arriscar, na maioria das vezes, é como filho de Deus nós darmos ordens à nossa alma. Confia em Deus, espera em Deus. A tua fé não pode se basear em como a tua alma está, mas ensina aquilo que Deus já disse sobre a tua vida, amados. Você não sabe o que vai acontecer, você vai começar a deixar o que Deus tem para você pelo meio do caminho. Eu não estou sentindo, deixa o ministério. Não estou sentindo, deixa de ir na igreja. Não estou sentindo, deixa os relacionamentos. Não, 1000 vezes não, querido. A tua fé se baseia na palavra de Deus sobre a tua vida. Eu tenho 2 itens, mas eu não quero falar hoje. Eu quero parar aqui. Eu tenho muito mais para ministrar. Nessa noite, nessa manhã, perdão, eu creio que Deus tem nos dado chaves, queridos, para que nós possamos ter uma fé ativa. Não uma fé morta. Não uma fé que está assim caminhando meia boca, ora vai, ora não vai, mas uma fé ativa. Amados, há tantos desafios que Deus tem para você, mas Ele quer te levantar como um homem e uma mulher de fé nessa manhã. Um homem e uma mulher de fé, amados, que não vai confiar no braço, mas vai confiar em Deus. Um homem e uma mulher de fé, como nós dissemos, que se Deus permitir que você saia de um lugar de tranquilidade para um lugar temporário, de cova, de problema, você vai continuar confiando, porque mesmo nesse lugar, a fé vai operar ao teu favor. E Deus está querendo te dizer essa manhã: a tua alma não vai predominar sobre a palavra de Deus. A tua alma vai se submeter à palavra de Deus. E o que Deus tem para a tua vida vai se realizar em nome de Jesus. Fica em pé comigo nessa manhã. Nós estamos aqui, queridos, por causa do poder de Deus. Nós amamos o Senhor. Nós dependemos do Senhor. E porque nós sabemos que o poder dele opera quando nós diminuímos e quando ele cresce, o poder dele vai operar, vai gerar fé nos nossos corações. Eu creio que o Senhor está lá, está nos céus, nessa hora, da mesma forma que ele fez com Pedro, está dizendo sobre a tua vida e sobre a minha vida, que a fé do Marcos, que a fé do Fernando, que a fé do Sérgio, que a fé da Jerusa, que a fé do Ulisses não desfaleça, não seja comprometida. Nessa manhã, talvez você precise ser renovado na sua fé, querido. Talvez você está aqui nessa manhã e você precisa dizer: Senhor, aumenta a minha fé, para poder passar por essas situações, para poder enxergar a tua vontade, o teu propósito, e não tirar o olho de ti, e crer e caminhar sabendo que essa vontade e esse propósito vai se cumprir na minha vida. Deus quer fortalecer as tuas mãos nessa manhã, querido. Deus quer gerar fé no teu coração. Ele é o autor, Ele é o consumador da nossa fé. Nós vamos cantar esse cântico, Deus de poder, e nós temos um tempinho ainda. Antes de nós sairmos, eu quero orar por você que precisa desse renovo da tua fé, querido. Sabe, eu estou precisando ser renovado nessa fé. Eu tenho confessado com os supervisores, com os líderes, muitas vezes nós temos orado tanto essa questão do local, e muitas vezes isso traz: Senhor, quando vai ser? E aí vem um profeta, vem um homem de Deus e fala: eu estou no controle, eu estou fazendo a obra, vai acontecer, e quando acontecer vai ser o melhor. E eu estou baseado nessa palavra de Deus, queridos. Mas cada vez que começa a vir aquela coisa assim: Deus, a coisa não está acontecendo, eu falo: Deus, eu confio em Ti, eu confio na Tua palavra. Quem sabe você não precisa dizer isso hoje para o Senhor. Quem sabe você não precisa hoje ser renovado na tua fé, querido, e sair daqui pulando, sair daqui regozijando, sair daqui dizendo: Senhor, a minha fé está baseada em Ti.
dizendo para a tua alma: você não vai mais me dominar. O que vai reger a minha vida é a palavra do Senhor. Enquanto nós cantamos esse cântico, queridos, se você quer esse renovo, vem à frente, vem à frente. Pastor, por que ir à frente? Amados, esse é o momento mais importante do culto. Sabe por quê? Porque é o momento onde nós podemos aplicar aquilo que nós estamos recebendo da parte de Deus sobre as nossas vidas. Nós queremos te abençoar nessa hora. Toda depressão vai ser lançado fora. Toda paralisação está sendo lançado fora nessa manhã, em nome de Jesus. Abre as tuas mãos, você que está aqui. Eu queria, enquanto nós cantamos, pode ficar de mão aberta, querido. Você que é líder, que está lá, talvez você está aqui, então você vai receber oração. Mas se você não está aqui, que você me ajudasse ministrando para estas vidas, amado. Que você começasse a ministrar a fé nesses corações, dizendo: Senhor, gera fé nessa hora. O poder de Deus está nessa manhã aqui, querido. Não saia deste lugar sem se apropriar deste poder sobre a tua vida. Aleluia. Sim, Senhor, sim, Senhor. Aleluia. Aleluia, Pai. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo.